dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes desse podcast ou esse vlog, áudio vlog, enfim, ainda estamos aqui tentando nos adaptar às tecnologias ultra high-techs. E hoje começamos com o nosso papo de escola e recebendo o nosso grande amigo e grande companheiro de trabalho, Yuki Miura, que é um aluno da escola MF João de Deus. Bom, a ideia central do papo de escola é a gente falar de alguns temas que têm a ver com os nossos trabalhos na escola e como é que a escola tem acolhido os jovens e, sobretudo, nesse momento de isolamento social e dessas complicações todas que a gente vem vivendo nesse ano, sobretudo. Então, eu sou o Fábio Jesus, mais conhecido como Professor Jesus da MF João de Deus, e hoje eu estou aqui com a professora Viviane Nascimento, que é formada em letras, ela vai falar dela daqui a pouco, e o nosso estudante mor, Yuki Miura, que vai bater um papo aqui com a gente sobre a rotina de estudos dele. Muito bem-vindos. Vivi, você pode se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de si, depois o Yuki se apresenta também? Pode ser? Sim, olá a todos e a todas. Eu sou a Viviane, ou professora Viviane, como o Fábio comentou, e estamos aqui para bater um papo, né, com o Yuki Miura a respeito de vários assuntos aí, né, relacionados ao universo do vestibular e enfim, tudo que tem a ver aí com essa temática. É isso, Fábio. Yuki, você quer falar um pouquinho de você, querido? Se apresente. Olá, eu sou Yuki Gabriel da Silva Miura, eu sou estudante da escola MF João de Deus, Cardoso de Melo. Eu estudo do ano C, e assim como muitos de vocês, ano que vem eu vou fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, mais conhecido como Enem, e eu gostaria de dar umas dicas, auxiliá-los nesse período tão difícil que é o vestibular, né? Que pode definir muito a vida de vocês lá pra frente, né? E aí hoje eu vou dar dicas, auxiliá-los. Muito legal. O Yuki, gente, é um quadro muito interessante da escola, porque é um garoto, adolescente, que está terminando agora, encerrando o 9º ano do ensino fundamental, e vejam vocês que loucura, que coisa absolutamente fora da curva, por assim dizer, ou alguma coisa que é de cair o nosso queixo, assim, para quem é professor, para quem está no universo da escola, alguém no 9º ano estar, né, num certo nível de intensidade de estudos, pensando já no vestibular, que é a prova do Enem que ele vai fazer esse ano já como treineiro, mas que ele já está preocupado que vai para valer mesmo na vida dele oficial daqui a 3 anos só. E aí ele está com 3 anos de antecedência já estudando, já pensando numa rotina de estudos para o vestibular e preocupado com a universidade e com os processos aí de estudo dele. Então realmente foi um grande presente, assim, nosso encontro esse ano para mim, né, um grande presente para mim, porque encontrar esses jovens, e tem um grupo de jovens muito interessado, muito comprometido com a escola, muito ávido por saberes, por conhecimento e por uma interação com o mundo que seja significativa, que seja interessante, e é de impressionar realmente o garoto nessa idade preocupado com assuntos tão caros e tão complicados como o vestibular. Então, a primeira pergunta que eu queria que você respondesse, que é o que você pretende prestar no vestibular? Que faculdade você quer fazer? Conta pra gente um pouco isso. Eu ainda não sei, Fábio, viu? Porque assim,
dependendo da nota que eu conseguir no Enem, eu vou ver lá no SISU que faculdade eu consigo. Mas é claro que as metas são as melhores faculdades do país. USP, Unicamp, o FRJ, são essas que eu quero cursar. Essas são as minhas metas. Mas, caso eu não consiga entrar numa dessas melhores do país, eu fico contente com as públicas mesmo. As públicas, porque... Isso, porque o meu sonho é fazer faculdade, independentemente da faculdade que seja. Eu acho que quem faz faculdade é o aluno, mesmo as faculdades sendo do ranking, mesmo ela tendo mais docentes, eu acredito que se eu estudar numa faculdade pública der o melhor de mim, eu acho que eu consigo alcançar minha meta, chegar ao doutorado, que é isso que eu quero fazer um dia. É meu sonho. Muito legal, muito bacana. É uma trajetória longa, né? Você está mirando num futuro aí bastante promissor. E você, no caso, pelo que eu entendi, você está interessado em boas universidades e a sua meta é chegar numa grande universidade. E áreas de interesse, assim, quando você pensa num curso para fazer ou numa área de estudos, você pensa no quê, assim, que seria interessante para você? Você está mais ligado a humanidades, às exatas, às biológicas, o seu feeling assim para a coisa? É porque eu tenho duas paixões, Fábio, na realidade. Eu gosto tanto de física quanto de psicologia. Uau. Essas são as minhas duas grandes paixões, assim. Então, às vezes eu fico confuso entre esses dois cursos. Qual área eu devo seguir? Se eu devo seguir da área de psicologia, que é humanidades, ou da área de física, que é exatas. Por isso, assim, eu fico confuso. Mas eu acho que com o tempo a gente vai decidindo, né? Com a maturidade a gente vai decidindo qual curso a gente qual curso a gente vai seguir, porque isso vai definir o resto da minha vida, né, Fábio? Exato. Sensacional. É isso, é exatamente esse o ponto. A gente vai decidindo ao longo do processo, embora a gente mire em lugares que são mais ou menos pertinentes para o nosso organismo e para os nossos interesses. E por mais que possam parecer áreas tão disjuntivas, né, tão diferentes, psicologia e física, me parece que elas, em alguma medida, também fazem parte do universo humano e fazem parte do universo de conhecimento que se ligam numa certa ponta, né? Então, não se trata tanto de decidir, você tem toda a razão, mas de se embrenhar nos estudos e nesse mesmo estudo a gente vai descobrindo o que a gente gosta, como é que a gente lida com certos conhecimentos. Por exemplo, eu sempre quis ser professor, né? Desde que eu saí do ensino médio, desde que eu terminei o ensino médio, meu foco, meu horizonte era: eu quero ir para a sala de aula, porque é esse o lugar que me interessa atuar. E aí, no meio do caminho, eu me deparei com as aulas de física no cursinho, que eu não tinha tido na escola essa oportunidade de estudar física com a mesma profundidade e interesse que no cursinho eu descobri, e eu me apaixonei completamente por física. Foi um assunto muito, muito intenso para mim e muito tocante, assim. Foi um momento de estudos em que eu me descobri de uma forma muito interessante. Mas não foi suficiente para eu abandonar a história, fui fazer história, depois filosofia, depois mestrado, agora no doutorado, enfim, que tem mais a ver com psicologia, o doutorado e o mestrado, do que com a história e filosofia, que foram as áreas de graduação. Mas gostei muito da sua ideia de ir se misturando. Eu me identifiquei muito, acho que é por isso que eu gostei, né? Porque eu me identifiquei muito com essa... vou estudando e vendo, e aí com a maturidade vem a decisão no limite do que eu vou fazer da vida. Então, Fábio, eu gostaria de dizer também, aí, aproveitando essa sua última fala, que a escolha de uma carreira, uma profissão, não precisa ser algo definitivo para a vida, né? E a gente também não precisa, não há necessidade de sair correndo para escolher, né? Uma profissão a seguir, assim. Porque talvez a sociedade nos cobre, ou o mundo nos cobre isso de alguma forma, né? Uhum.
o meu exemplo diz muito sobre isso. Né? Eu trabalhei 13 anos em área corporativa, né? No mundo corporativo. E depois eu abandonei completamente para seguir um sonho, algo que eu realmente queria fazer e que eu me identifico muito. Né? Então, eu acho que esse meu exemplo é muito para falar um pouco, né, sobre esse processo de escolha, né, das profissões aí. Era isso. Agora é com vocês. O Yuki ia falar alguma coisa? Eu ia falar que demorou para você decidir o que você ia seguir da faculdade, né? Não foi instantâneo assim. Você já sabia que você queria ser professor, mas que você queria seguir da área de história, foi uma vocação natural assim? Não, não foi. É uma boa pergunta. Quer dizer, na verdade, quando eu estava no ensino médio, eu me encantei muito pelas aulas de história, me abriu coisas de pensamento que não estavam disponíveis assim de uma forma tão simples, e eu, nas aulas aquilo me encantava. Então era muito mais esse clima da aula que me encantava do que... Tanto é que eu tenho amigos historiadores, que são editores, que são escritores, que trabalham com pesquisa em história, com pesquisa em filosofia, e que eles são, de fato, historiadores. Assim, eu não sou historiador, eu estou em outro lugar. Quando eu penso pesquisa, é uma outra coisa que eu faço. Então, a história em si acabou sendo muito mais secundária do que, em princípio, ela era. Né? Acho que a psicologia hoje me atrai muito mais, e a filosofia, então, muito mais atraente, muito mais interessante do que a história, quando eu penso em investimento Mas isso foi uma descoberta ao longo do tempo, ao longo da própria graduação mesmo de história. Adorei Sim. fazer história na USP, foi lindo, foi muito, muito bonito, filosofia também, mestrado, doutorado agora, tudo isso é muito interessante, mas em nenhum momento eu comecei de um jeito e terminei do mesmo jeito. É sempre você começa de um jeito, vai se modificando, se moldando, se lapidando ao longo do processo e sai de uma outra forma do outro lado. Aliás, essa é a definição de experiência formativa. A gente faz uma experiência formativa quando a gente vive uma experiência, né? Você começa de um modo, de um jeito, e sai do outro lado uma outra coisa. Você vive essa experiência, e quando você faz a experiência de fato, quando você atravessa a experiência, do outro lado, alguma coisa dentro da gente muda, alguma coisa dentro da gente sofre um impacto que é relevante, que é significativo, e significativo ao ponto de mudar, às vezes, o rumo do nosso caminho. Então, demorou para eu perceber que era a história, ou melhor, que não era a história, mas sim a sala de aula, a minha preocupação, os estudantes, os jovens, a curiosidade que eu tenho de vocês, de ouvir vocês, é uma coisa que me alimenta muito mais do que a história ou a historiografia em si. Qual a dica que você dá para os alunos que estão indecisos em relação ao curso, como eu? E eu acho que eu não sou o único. Muita gente também está indecisa em relação ao curso. Qual dica você dá para esses alunos que estão indecisos? Eu acho que você já deu a dica, né, central. Assim, para mim, essa sua fala foi de uma beleza muito, muito significativa. Deixa vir, vai acontecer. Vamos maturar as ideias, se preocupa agora com isso que você está fazendo, por exemplo, quando você organiza a sua rotina de estudos, é muito mais importante do que responder o que eu vou fazer, a menos que tenha já uma semente de uma paixão tão avassaladora que esteja, né, por exemplo, eu estudei com uma garota, uma moça, que ficou 8 anos fazendo cursinho para entrar em medicina. Ela tinha esse horizonte, era a medicina que ela queria, era numa universidade pública, e ela foi até as vias de fato dela lá. Mas isso não necessariamente com todo mundo. Eu acho que isso de você ir estudando aos poucos e vendo as coisas, e percebendo os movimentos, é uma estratégia muito mais interessante, me parece, do que se preocupar em decidir exatamente agora. Talvez decidir mesmo seja uma coisa mais vagarosa, mais cuidadosa, como você muito bem falou. É uma escolha para a vida toda, às vezes, né? Para mudar depois vai ser muito mais delicado, muito mais difícil. Então, escolhe devagar, é jovem ainda, tem tempo, tá tudo bem. Tá tudo É isso também que eu falo, né? Porque às vezes muita gente escolhe curso errado e acaba trancando, né? acontece bastante, é verdade.
E falando um pouquinho sobre as rotinas aí, a gente sabe que estudar para o vestibular exige, né, do candidato uma organização aí do tempo de estudo, né? Então, Sim. Yuki, como você organiza o seu tempo? Você tem uma agenda, uma planilha? Como é que você faz essa organização do tempo? Bom, assim, como é que eu posso explicar? Eu não estudo direto, que nem muita gente faz. Eu estudo dando pausa, sabe? Uhum, Isso que eu também falo. Você, você não pode estudar assim direto, assim, porque às vezes cansa a mente, sabe? uhum, Muita gente estuda direto assim, mas às vezes não consegue assimilar o conteúdo porque tá com a mente muito cansada. Se você for que nem o Jesus e que nem a Vi, por exemplo, que preferem e até estudam melhor, estudam longas horas, tudo bem. Mas se você for que nem eu e que nem muitos jovens, o ideal é você estudar, dar uma pausa, faz alguma coisa que você gosta, por exemplo, assistir uma série, jogar um videogame, ouvir música, enfim, isso vai ajudar demais você, sabe? Porque no final do dia você não chega com a mente cansada e de repente você consegue até assimilar melhor o conteúdo. Uma dica que eu dou é ter um cronograma de estudos também. Sei lá, segunda eu vou estudar física, terça eu vou estudar matemática, quarta eu vou estudar biologia. Eu, por exemplo, eu estudo hoje, por exemplo, eu vou citar hoje. Hoje é quarta, certo? Hoje eu estudei um pouquinho de história, hoje eu estudei um pouquinho de Revolução Francesa, de, é, de Revolução Industrial. Hoje eu estudei um pouquinho disso de manhã, que isso foi das 9 até o meio-dia. Agora, por exemplo, de tarde eu vou estudar um pouquinho mais de história, que quarta-feira é o dia que eu deixo para estudar história, por exemplo. Hoje eu vou estudar, como que eu posso falar? Hoje eu vou estudar mais um pouquinho de Idade da Pedra, Idade Lascada, essas coisas. Para história, no geral. Tá, e quanto tempo você dedica aos estudos por dia, nesse seu cronograma? Somando tudo, Isso. umas 5 horas, que são 3 horas de manhã e mais 2 horas de tarde. Tá, e como é que você divide aí esse tempo entre as disciplinas? É uma hora Dividir. para uma hora de história, uma hora de física? Como é que você faz essa divisão aí? Olha, eu não consigo estudar, tipo, como é que eu posso dizer para você? Eu não consigo estudar eu não consigo estudar história e biologia no mesmo dia, porque, enfim, eu não assemelho o conteúdo dessa forma. Se for duas matérias, eu dificulto a assimilação do conteúdo. Então, o que eu faço? Eu deixo um dia para cada matéria mesmo. Quarta, eu vou estudar o que cai em história, quinta eu vou estudar o que cai em biologia, sexta eu vou estudar o que cai em português, terça eu vou estudar o que cai em física, enfim. É assim que funciona a, a minha rotina. E aí o que eu faço? Eu deixo 3 horas para o conteúdo de história de manhã, aí eu descanso um pouquinho, eu volto da parte da tarde, estudo mais 2 horas, e aí depois eu deixo o resto do dia livre para mim, para o que eu quiser fazer. Você estuda com que materiais de estudos? Como é que você encontra esses materiais? Onde é que eles estão disponíveis? Como é que você se relaciona com apostilas, com videoaulas? Como é isso? Conta um pouco pra gente. Bom, os materiais, eles que eu uso são videoaulas, algumas apostilas. O legal é que tem muito material gratuito e bom da internet, assim. Então, é isso, é muito legal você falar desse modo de estudos, que é duas estratégias diferentes, né? Você citou a gente como exemplo, então, como é que para algumas pessoas, estudar 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, às vezes, no mesmo tema, pode funcionar muito bem, o organismo responde muito bem e faz a coisa ali, né, e entra no processo de concentração e vai assimilando os conteúdos e lida muito bem com isso. No mundo contemporâneo, a gente vê muito isso na escola, e é uma coisa bastante a maioria dos jovens hoje não funciona tão bem com esse modo
de estudar concentrado muitas horas de vez só, provavelmente vai ficar cansado, vai perder a concentração, vai dispersar e vai perder a chance de estudar. E a chance é o gosto mesmo pela coisa, né? Perder o prazer, a oportunidade de desenvolver um prazer. E eu já dou de barato que existe um prazer nisso, existe uma coisa muito positiva, que é quando você consegue ir dominando os conteúdos, vai aprendendo as coisas, as questões, e vai aprendendo a lidar com o negócio todo. E aí, isso que o Yuki falou é muito legal, porque, inclusive na psicologia, é uma estratégia muito usada, né, de indicação para estudos, que é esse alternar entre os modos focado e difuso, que a gente chama. Então, alternar entre o modo focado é cronometrar no relógio mesmo, né, apontar ali no relógio quanto tempo eu vou ficar focado. E aí, esse tempo varia, você pode testar quanto tempo para você é bom e tal, mas aí entre 25 minutos, 30 minutos, 15 minutos, focado, né, dependendo do organismo, né, mas não muito mais que meia hora, em média, mas 45 minutos é uma coisa que acontece bastante também, é um tempo razoável, que é um tempo de uma aula, por exemplo, mas pode ser menos, 30 minutos, 25 minutos, um tempo razoável, então 25 minutos focado. Então eu vou estudar aceleração da gravidade em física. Eu fico 25 minutos resolvendo exercício, resolvendo teoria, e assim por diante, dentro desse tema na física. Aí deu o cronômetro lá, 25 minutos, apitou o relógio, você não estava preocupado com o relógio, você não estava olhando o relógio, você estava concentrado, focado no exercício, na apreensão teórica ali, estudando a teoria do que você tá preocupado em fazer, você se dispôs a estudar, e aí tocou o relógio, você vai para o modo difuso. O modo difuso é um tempo menor, mais curto, pensa em 5 minutos. Esse 25 pode ser uma coisa legal. Então, 25 minutos focado, 5 minutos difuso. No difuso, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto de fazer, sei lá, ver um vídeo no YouTube, passear na timeline do Facebook, eu vou jogar um joguinho, pode ser uma coisa, uma estratégia muito legal, vou brincar com meu cachorro, vou olhar para o nada, ficar olhando para o além, não vou pensar em nada, vou comer alguma coisa gostosa, vou fazer alguma coisa que é prazerosa, que me dê prazer. E aí é o sistema de foco-recompensa. Nesse difuso, a gente produz uma recompensa para o nosso cérebro. Então, é como se nesses 25 minutos de concentração intensa, eu cansasse, eu ficasse estressado ali, tentando resolver o assunto, tentando entender o que eu estou me propondo a estudar, e aí no difuso eu pago a minha energia, eu dou um prazer para o meu organismo, é como se essa recompensa, esse sistema de recompensas funcionasse, ou fizesse funcionar o nosso organismo numa rotina de estudos. E aí, ainda dentro desse modo focado difuso, é interessante também pensar nisso, eu acho que é um pouco isso que o Yuki fala quando ele organiza a estratégia de estudos com uma alternância de conteúdos que seja pertinente para cada organismo. Então, por exemplo, ele não consegue estudar história e biologia no mesmo dia. Descobriu isso, legal. Como é que ele descobriu isso? Provavelmente experimentando. Indo lá, tentei estudar história e biologia hoje e isso não funcionou muito bem. Ah, sim, professor. Assim, desculpa. É assim, pode professor. Falar. Realmente, estudar mitocôndria, complexo de Gauss no mesmo dia, estudar, sei lá, Revolução Francesa, não dá certo para mim, não. São coisas bem diferentes, sabe? São coisas totalmente diferentes. Então, eu fiquei pensando aí em como é que você descobriu isso, porque tem um processo com estudos que acho que é por isso que é tão precioso ouvir você falar da sua rotina, Yuki, porque cada pessoa, cada indivíduo
organiza o seu estudo do seu modo. Essas dicas todas que a gente tenta dar, que, né, que você está vivenciando aí na sua rotina, elas servem como inspiração. Então, isso que a gente está falando de alternar entre focado e difuso, 25-5, 25 minutos focado, 5 minutos difuso, 5 minutos fazendo alguma coisa prazerosa, é uma estratégia, é um modo de pensar, mas de repente você ficou 25 minutos e para você não deu nada, você precisa mudar isso, pode ser 30, 40, 50, ou 20 minutos, 30 minutos você não conseguiu ficar 25 minutos fazendo, faz 20. Aí você coloca na rotina, 20 minutos. O legal Aí, seria mas, ser. Desculpa, professor. O legal seria ser gradual, né? Tipo, você testar. Vai, 20 minutos não foi legal pra mim. Aí eu vou 25. isso, 25 não foi bastante. Aí eu vou testar é, 30. E indo gradualmente até você conseguir encaixar. Mas isso é só um tipo de rotina. Tem vários. Vai depender do modo que você quer estudar, né? Cada um tem exato, um modo de estudar. é isso. Como eu disse, eu citei esses dois modos, que é você estudar o dia inteiro, sem pausas, e depois dar aquela pausa longa, ou você estudando e dando pequenas pausas, aí vendo, sei lá, 25 minutos para mim foi bom, aí eu vou dar uma pausa de 5 e volto. Ou se 25 não foi bom para mim, eu coloco 30 de repente, mas o ideal é você se descobrir, é testando esses métodos para ver qual se encaixa melhor em você. Perfeito, é isso aí, é isso aí. Acho que é o foco da coisa que o mais importante, pode esquecer todos 5, 10, 15, não importa nada disso, o que importa é você precisa se descobrir. É isso que me parece que levou o Yuki a organizar os estudos dele e de uma forma tão cedo, né, tão precoce. Muito bom. Bom, enfim, ainda sobre esse tema estratégia, né, de prova, você tem alguma estratégia na hora de fazer a prova e que leve em consideração, inclusive, a teoria de resposta? Sim, muito boa a sua pergunta, Vivi. E sim, o ideal também, Dede, isso que eu gostaria de falar, o ideal é você focar nas questões fáceis e deixar as difíceis para depois. Por quê? Porque o Enem, ele dá mais pontos se você acertar as questões fáceis do que as difíceis. Porque se você acertar uma difícil e errar uma fácil, ele anula essa difícil. Uhum. Esse sistema aí é também usado em outros vestibulares, mas sobretudo é mais conhecido do Enem. Por exemplo, em matemática, você tem questões que são de log e questões que são de proporção e razão. Você faz as questões de proporção e razão e deixa as de log para depois. Por quê? Porque aí você vai tirar mais. Por exemplo, tem gente que acerta 30 questões de matemática, mas tira menos do que a pessoa que acertou 28. Por quê? Porque leva em consideração essa teoria de resposta ao item. Vocês querem falar um pouco dessa teoria de resposta ao item? O que é isso e como é que isso... A, a correção do Enem, ela é baseada nessa teoria de resposta ao item, né, ou chamado TRI. Então, essa teoria nada mais é do que um algoritmo, né, que consegue saber se o candidato possui os conhecimentos sobre as questões da prova, né, Ou seja, se ele ou, chutou ou não a questão. ou se a resposta foi um chute do candidato. Na realidade, ele mapeia isso, né, e ele consegue saber. O aluno acertou porque, de fato, houve um treino, houve um estudo, aí, para que ele pudesse acertar essas questões, baseado nesse cálculo do algoritmo, ou não, ou se foi um chute do candidato. E isso tem muito a ver com os 3 níveis de respostas do Enem, que é fácil, médio e difícil. Então, para essa teoria funcionar, as respostas da prova é dividida em 3 níveis, né, que são esses: fácil, médio e difícil. Então, quanto mais as pessoas acertam uma questão específica, mais baixa será a pontuação. E quanto menos uma resposta for respondida de uma maneira correta, mais difícil ela será considerada e maior será a sua pontuação. Então, é dessa forma que o algoritmo calcula
essa média aí, né? Quer dizer, essas informações a respeito da nota de cada um dos candidatos. Por Muito isso que interessante. Por isso que normalmente as pessoas que têm mais experiência com a prova do Enem normalmente preferem resolver as questões mais fáceis do que as difíceis. Da FUVEST não tem esse mecanismo, mas do Enem tem. E aí por isso que as pessoas focam nas questões fáceis, porque aí elas vão ter uma nota maior do que se elas focarem nas questões difíceis. E aí você vai mapeando da própria prova. Por exemplo, você vai marcando se essa questão é difícil ou fácil. E aí depois você é só resolver as fáceis e deixar as difíceis para depois. Se você conseguir resolver as difíceis, bom para você. Se você também não conseguir resolver, tudo bem, porque você já vai ter uma nota boa das fáceis. Interessante. É, E das médias também, né? é interessante a gente pensar no motivo, né? Por que que o Enem escolheu esse tipo de correção, digamos assim? Ah, Porque eles escolheram a teoria de resposta ao item, né? primeira, mas primeiramente é também baseado dos exames americanos, o SAT e o ACT, que usam esse tipo de mecanismo para coibir chutes, para impedir que haja chutes, que as pessoas chutem, entendeu? E eles trouxeram esse mecanismo aqui para a prova do Enem, e eles usam desde, sei lá, eu não sei quanto tempo eles usam, acho que desde o Enem 2009, por aí. Uhum. E aí é interessante isso, por quê? Porque eles conseguem saber se você chutou ou não a questão, e aí também fica. Eu acredito que fica mais fácil para quem vai prestar o vestibular saber disso, porque na hora de fazer vai focar nas questões fáceis e não vai focar nas questões difíceis e acabar tendo uma nota bem menor do que se tivesse focado nas questões fáceis e médias, sabe? E além disso, também tem um outro motivo, né? Que seria evitar que vários candidatos tenham a mesma nota, né? Por exemplo, se a gente pensar no processo do SISU, vários candidatos com a mesma nota, né, a gente teria aí um grande problema, né? E aí, por esse motivo, eles também escolheram esse tipo de correção. Interessante. Uhum. Porque se eles considerassem a nota absoluta, para não haver várias respostas, aliás, várias notas iguais, existiriam aí vários critérios para eles verificarem, e em janeiro, que é o período de inscrição do SISU, esse tempo não iria dar, né? Não daria para. Muito interessante. Então, no limite, o que vocês estão me dizendo é não chute na prova, não é isso? É melhor você estudar antes de fazer a prova para você ir se acostumando com ela e entendendo ela e não evitar o chute o máximo possível. Me parece que é esse o resumo da coisa. Um outro comentário que eu queria fazer também é o quanto a gente aprende com os jovens, né? É muito interessante isso, porque eu não conhecia essa teoria e quem me apresentou foi o Yuki numa das nossas conversas aí despretensiosas durante a oficina ou durante a organização da oficina, porque o Yuki é um dos monitores que ele está ajudando a gente a fazer a oficina, enfim, de redação. E aí, numa das conversas, ele trouxe isso, gente, o que é isso? E aí a gente foi estudar, foi ver o que era, tal. Muito legal essa troca, essas coisas tecnológicas todas que eles se embrenham aí, dominam tão bem, e a gente acaba, muitas vezes, patinando nos processos todos, mas é muito, muito gostoso. É interessante, né? Porque nem todo mundo sabe dessa teoria de resposta ao item, né? Pois Porque é. só quem tem experiência com vestibular sabe disso. E é interessante eu trazer aqui, porque aí quando vocês que vão fazer o Enem, vocês vestibulares do Enem, quando forem fazer, é só fazer as questões fáceis e deixar as difíceis por último. E aí vocês, tenho certeza que vocês vão conseguir pelo menos uma boa nota se vocês focarem nas fáceis, sabe? Em vez de gastar tempo com as difíceis. Fora o tempo, né? Você gasta muito tempo resolvendo as difíceis, né?
Pois é, e aí é o outro ponto que eu queria levantar aqui, tem a ver com o primeiro comentário que eu fiz e com essa sua fala, que é uma pergunta, na verdade, que eu vou te fazer. Eu acho que eu já posso adivinhar a resposta, mas eu quero te ouvir falando disso, que é muito legal. Como é que a gente define o que é uma questão fácil e o que é uma questão difícil? Uma questão fácil e uma questão difícil. Interessante a pergunta. Olha, eu posso citar a matemática, por exemplo. As questões difíceis, elas normalmente têm logaritmo, essas coisas. Já as questões fáceis de matemática, né, tem coisas simples, como proporção, razão, regra de três. Regra de três tem muito, né, Ney? E aí você vai olhando assim, dá para você ver quais são as difíceis e as fáceis só pela questão. Porque as difíceis trazem uma matemática mais difícil, você gasta mais tempo nelas tentando resolver as difíceis, entendeu? Agora as fáceis, se você estudou no ensino médio, você consegue fazer elas, sabe por quê? Porque as fáceis e as médias, elas cobram conteúdos do ensino fundamental e do início do ensino médio. Já as difíceis, elas cobram o conteúdo mais do ensino médio para a universidade. É o conteúdo mais do final do terceiro ano de ensino médio, sabe? É mais conciso, é mais difícil. Muito interessante. Respondendo, você ia falar, Vim? Não, pode. Na realidade, eu ia fazer mais uma pergunta para o Yuki. Pode fazer. Tá bom. Levando em consideração essa teoria de resposta ao item, como eles fazem essa classificação de fáceis, de uma questão fácil, aliás, de uma questão difícil? Você saberia me dizer? Como eles classificam quais questões são fáceis, difíceis, Sim. que, assim, o Enem, como eu disse anteriormente, o Enem, ele classifica essas questões por quê? Porque essas questões fáceis normalmente são questões do fim do ensino fundamental ao começo do ensino médio. Então essas questões trazem como tema equação de primeiro grau, equação de segundo grau, coisas que caem no final do ensino fundamental e no começo do ensino médio. Já as difíceis, elas trazem o conteúdo mais específico e mais voltado para o final do ensino médio, sabe? Não é uma questão que você vê nos primeiros anos do ensino médio ou no final do ensino fundamental. Você só vê no último ano do ensino médio é algo mais específico, tipo log, essas coisas, sabe? Interessante. É assim que eles classificam. Eles classificam por grau de escolaridade, as questões, mais ou menos. Eu vou colocar aqui, por grau de escolaridade. Se a questão é fácil, ela normalmente você aprende elas no final do ensino fundamental e no começo do ensino médio. Se a questão é difícil, você aprende ela no final do ensino médio e do começo e mais voltado para a faculdade, sabe? É diferente é diferente da FUVEST, que só cobre ensino médio, o Enem também cobre um pouquinho do ensino fundamental. Então, eu confesso que eu estou, assim, inteirando, né, sobre essa teoria de resposta ao item, mas aqui, para mim, eu imaginava que o cálculo lá, o algoritmo, ele só conseguisse calcular o que é a resposta fácil ou difícil após o término da prova, pelo número de acerto ou de erros de todas as questões. Entendeu? Ah, sim. Agora você falando do cálculo, como é que eles calculam quando eles, no final da prova, eles mais ou menos eles fazem uma estimativa, né? Eles fazem assim. Na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas é o computador que faz isso, né? Não é diretamente alguém que corrige. E aí esse computador faz essa estimativa baseada no cálculo simples, de que se a pessoa errou uma difícil, se ela acertou uma fácil, mas se ela acertou uma difícil, mas errou uma fácil, ela automaticamente anula essa difícil. E aí ele vai fazer esse cálculo baseado na nota. Por exemplo, se alguém... Normalmente as pessoas que tiram boas notas em matemática, por exemplo, 800, 900, elas socam primeiramente das fáceis e depois deixam as difíceis por último. E aí eles calculam baseado nisso. Quantas fáceis você acertou, quantas difíceis você acertou em detrimento de quantas fáceis você acertou, quantas médias você acertou em detrimento das difíceis. Então eles levam as difíceis em conta para o cálculo.
Mas como é que eles estimam, como é que eles fazem as questões fáceis e as difíceis? Porque, assim, para você saber as fáceis, eu já disse, né? Você só olhar o que ela apresenta. Se ela apresenta um conteúdo mais voltado para o final do ensino médio, se ela apresenta um conteúdo mais voltado para o final do ensino fundamental, aí você consegue ver quais são as fáceis. Mas isso daí você tem que fazer simulados. Dá treinar bem, sabe? Você não vai conseguir identificar uma fácil da noite pro dia se você nunca fez o Enem na vida. O ideal é você fazer simulados para você. Aí você já vai pegando a manha, já vai pegando a prova e você consegue já saber quais são as fáceis e as difíceis e arrasar na hora da prova. Muito bom. Aliás, era isso que eu tava pensando aqui, porque como é que a gente define se uma questão é fácil ou é difícil? Estudando, evidentemente, é isso. Sentando lá e vendo como é que você resolve a questão, quem vai definir é o seu empenho ali, a sua energia gasta com esse tempo ali de simulados, de resoluções de exercícios, Isso. Oh, desculpe interromper. Isso mesmo, professor. É fazer simulados, é resolver exercícios. Por quê? Porque você não vai conseguir identificar de uma noite fazendo o Enem pela primeira vez, você não vai conseguir identificar desse jeito. Por quê? Mesmo você sabendo que cai no ensino fundamental, que cai no ensino médio, às vezes você está tão nervoso na hora da prova que você não consegue identificar as questões fáceis e difíceis. E o ideal é fazer os simulados, entendeu? Isso que eu dou de dica também. Faça simulados. Aí você já sabe quais são as fáceis e quais são as difíceis. Aí você consegue tirar uma boa nota. Porque assim, se você fazer o Enem sem ter feito simulados antes, provavelmente você não vai conseguir uma boa nota, porque você não vai saber quais são as fáceis, quais são as difíceis. Legal. Sim, muito bom. E também tem mais uma dica aí que eu acho bem importante, que é não deixar de responder nenhuma questão. Principalmente porque, como é uma correção baseada nessa teoria, né, de resposta ao item, se você deixar de responder, isso vai prejudicar muito na sua nota, né? Então, sabendo ou não, a dica é responda mesmo assim a questão. Não deixe de responder uma questão lá no gabarito da prova. Sim. Ou seja, no final das contas, chute de qualquer jeito, né? Não dá pra deixar em branco. Se você não souber a resposta... Compromete no cálculo. Compromete demais, nossa, se você deixar de responder algumas questões, porque aí se você não souber qual é fácil, qual é difícil e não responder nenhuma fácil, aí vai te comprometer demais. Então, mesmo que você não souber, faça, independente se você não sabe ou não. O legal é você fazer simulados antes para saber, mas se você ainda não sabe quais são as fáceis e as difíceis, faça mesmo assim, tente dar o seu melhor, porque é muito 880 o cálculo, ou você faz ou você adivinha quais são as questões fáceis e faz as fáceis, ou se você não fazer nenhuma também você se ferra. Ou você é muito 80 esse cálculo do Enem. Ou você faz ou você não faz e se ferra. Basicamente é isso. Na hora da correção. A gente pensar que isso tudo são dicas que, num certo sentido, são, em termos de estratégia de prova, que é o próximo assunto aqui que eu já vou entrar com você, acho que para a gente já encaminhar a conversa, é que isso tudo são dicas secundárias no limite, né? O principal, a coisa mais importante é você se concentrar agora, estudar e se dedicar no tempo que você tem disponível e como você lida com a qualidade desse tempo de estudos, né? Sim, essas dicas só são para você ter uma noção da prova, mas o importante realmente é estudar, até porque se você não estudar, você não seguir para frente da prova. Exato, exatamente. Então, ideal é você já se preparando, já escolhendo seu método, já escolhendo. Estudar... Não, pode falar, desculpa, Vivi. Não, imagina. A dica é isso, né? Estudar, como vocês bem disseram, e não deixar de responder nenhuma questão. Fácil, difícil, não importa. A dica... Né? É isso. A minha dica
A minha dica principal é encontre seu método de estudos e encontre o que você vai usar de estudo. De repente, as apostilas que eu uso do Bisalva não vão servir para vocês. Vocês preferem uma apostila que tenha outro tipo de linguagem. Então, escolha os métodos e os meios que você vai estudar, de forma que se encaixe numa rotina, de forma que seja legal você estudar. Porque se vocês estudarem por métodos que não funcionem com vocês, que não sejam eficientes, vocês vão chegar lá no final lá no começo do ano, que vai ser o Enem em janeiro, e vocês não vão ter assimilado muita coisa e vão acabar se ferrando na hora da prova por não saber responder muitas questões. E aí vocês vão acabar se ferrando por conta dessa teoria de resposta ao item final. Aproveitando aí o gancho, talvez já encaminhando a conversa, como é que você pensa, Yuki, estratégias para a prova em si mesmo, ali na hora que você senta e você tem ali aquelas 5 horas, é 5 horas que tem, ou é 4 horas? Não muda, gente. Eu acho que é 5 horas e meia dos 5 horas e meia agora. Os 2 dias, 5 horas e meia num dia e 5 horas e meia no outro dia. Isso. Essas 5 horas, como é que é para você? Como é que você imagina aí, ou como é que você tem feito nos seus simulados? Como é que você escolhe alguma matéria primeiro? Você já vai direto na redação quando é redação? Como é isso? Conta pra gente. Matemática e ciências da natureza caem no mesmo dia. E aí o que eu daria de dica para vocês? É não fazer matemática, fazer toda a prova de matemática e deixar ciências da natureza depois. Porque chega uma hora que você vai ficar cansado de ver tanto número em matemática, que você fica cansado. E aí as questões de química e biologia, elas são questões médias, questões fáceis para médias. Não caem muitas questões difíceis das questões de química e biologia. Ou seja, se você for fazer essas questões, você não vai ter tanto cansaço assim. Já as de matemática, elas cansam por ser muitos números, porque matemática é só uma seção, é uma matéria do Enem dedicada para isso. Linguagem, tem literatura, mas matemática e suas tecnologias é a única matéria do Enem que é só uma sessão dedicada a isso. E vai chegar uma hora que somente vai estar cansado de ver todos os números. Por isso que o ideal é você fazer 25 de matemática, fazer 25 de ciência da natureza, depois voltar para matemática e ir para ciência da natureza, e não fazer matemática direto, porque vai chegar uma hora que você vai estar tão cansado com a mente que você não vai conseguir resolver ciência da natureza. E as questões de química e biologia, elas são fáceis para médias, são raríssimas as questões difíceis. Só essas questões de física que apresentam questões com mais dificuldade. Muito interessante. Na de linguagens e suas tecnologias também, como é que você resolve as coisas ali? Na de linguagem, como humanas é algo que me deixa menos cansado, eu faço a prova, eu escolho quais as questões são fáceis, né? Eu vejo primeiro, eu mapeio as questões que são fáceis e difíceis, eu vejo, às vezes eu não consigo identificar, mas isso é normal, e aí eu mapeio e faço a prova mesmo da ordem. É só de matemática e suas tecnologias que cai ciências exatas, física, biologia e química e ciências biológicas que eu não faço a prova da ordem. Entendi. E no caso da de linguagens, você resolve a redação no final ou no começo? Eu faço no começo, porque eu tenho um pouquinho mais de dificuldade com a redação do que com o resto da prova. Questão de linguagem. E tem encarado essas dificuldades aí? Tem resolvido elas no seu processo de estudos? Tá? Sim, eu estou escrevendo agora uma redação que foi, inclusive, solicitado pela oficina, que foi da manipulação das redes sociais do usuário. E aí eu estou fazendo essa, inclusive, porque assim, como vocês pedem para eu fazer redação, eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo agora essas redações para eu driblar essa dificuldade que eu tenho em fazer redação. Muito legal. Já estamos aqui avançando no nosso tempo, do nosso papo de escola, e aí queria ouvir de vocês se tem alguma mensagem final para deixar aí para os nossos jovens estudantes e os nossos ouvintes de um modo geral. Eu posso falar? Por favor. Escolha o melhor método de estudos para vocês. Independentemente
se vocês forem estudar, vocês têm que escolher o melhor método de estudos. Aí vocês conseguem assimilar melhor o conteúdo, então escolham o melhor método de estudo e resolvam e façam simulados. Essa é a dica que eu dou de chave de ouro também. Façam muitos simulados, pois assim vocês conseguem se acostumar com o estilo de prova. Também vocês conseguem assimilar quais são as questões fáceis e difíceis durante a prova. E não deixem de estudar. Estudem, 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 porque se vocês estudarem, vocês vão conseguir uma boa nota desse. Assim vocês vão conseguir boas notas e ir bem neste vestibular que toma tanta conta da vida dos jovens. Então estudem, achem o melhor método de estudo para vocês e tentem fazer as questões fáceis da prova, essa é a dica que eu dou também, e façam simulados, pois assim os simulados vão ajudar vocês a se acostumarem com o estilo de prova. Muito bom. É isso. Vi, quer deixar uma mensagem final? A minha mensagem, na realidade, é muito mais de agradecimento, né? Porque eu acho que o Yuki já disse tudo aí no final, né? Falou dos simulados, da importância de uma rotina de estudo e de pensar numa estratégia de prova. E eu fico muito feliz, né? Com esse nosso papo de escola. E enfim, espero que isso ajude, né, a pensar nesse processo, né, de estudo para vestibular. É isso. Muito bom. E cria o cronograma. Eu vou deixar também, cria o cronograma de estudos também, porque assim vocês se organizam também. E eu peço desculpas se eu falei alguma coisa que de errado, alguma coisa assim, meio tímido para falar, e aí às vezes eu não consigo desenrolar muito bem. Mas eu espero que eu tenha falado tudo que era para ser falado. Você foi ótimo, garoto, foi maravilhoso. Muitos elogios, assim, eu preciso render a você, e muita admiração também, já falei isso para você, porque é um misto também de inveja, né? O que eu estava fazendo na sua idade, eu não faço a menor ideia, mas com certeza não era alguma coisa tão interessante quanto estar estudando para o vestibular. E essas dicas que... essas dicas que você deu no final, eu resumiria com uma palavra que é organização. A gente precisa se organizar para produzir um enfrentamento tão difícil, tão complicado como é um vestibular como o Enem, FUVEST, Unicamp, Unesp e tantos outros. Então, se organizem e organizem os estudos nisso. É uma dica muito importante. Para além disso, uma coisa que talvez a gente não tenha tocado muito, mas que talvez valesse a pena retomar agora no final, Yuki, é pensar que na sua idade, sobretudo, eu acho, além das estratégias de estudos, também essa organização pode abarcar e talvez deva abarcar os nossos momentos de lazer, quer dizer, estudar é bom, mas também a gente espairecer a cabeça, ter momentos de diversão e acho que você tocou um pouco nesse assunto, mas talvez valesse a pena no final agora dar uma reforçada nisso, no sentido de que a gente está aqui falando de estudos porque é uma pressão mesmo, né? O vestibular exige essa densidade, essa organização, esse projeto, esse roteiro, mas também exige uma espécie de desafogo, né? Uma espécie de distensão. A gente tensiona no estudo, mas a gente precisa também distensionar com atividades de lazer e de prazer. Me conta como é que você vê isso e como é que você lida com isso. Só a ideia de você pensar que você está concorrendo por uma vaga com um monte de gente já é algo que te pressiona. Mas assim, o importante é você realmente estudar, mas ter os momentos de lazer, sabe? Ficar com a família, fazer alguma coisa que você gosta, porque vai chegar um momento que você vai estar cansado de estudar. Estudar em si não é uma coisa tão legal assim, sabe? Vai estar um momento que você vai estar cansado, não vai querer mais estudar vai ficar chato, vai ficar entediante, sabe? O importante é você intercalar esses momentos.
de você ficar com a sua família, enfim. É um momento que você tem que também colocar no seu cronograma, eu acho interessante. Muito legal, muito legal. Uhum. É que tudo que é demais enjoa, né? Por mais que a gente Exato. goste, no final é isso, né? Exato. Sim, não, é comprovado que estudar não traz nenhum benefício assim para o seu cérebro. Para você traz, mas para o seu cérebro não traz. Assim, eu digo assim, seu cérebro uma hora, o seu cérebro não vai ter dopamina de estudar. Mexer no Instagram vai dar mais dopamina do que você estudar, sei lá, o dia Uhum. inteiro. Malhar o cérebro dói, assim como Mas, o corpo, né? A matéria. Sim, não traz, é comprovado, não traz nenhum benefício para o seu cérebro. Traz para você, porque você tem que estudar para o vestibular, mas para o seu cérebro não vai trazer. Você não vai ficar feliz de estudar. Assim, nunca vi alguém dizer que ficou feliz de estudar, assim, que teve a mesma felicidade de mexer no Instagram, de repente mexer no Facebook, mexer nas redes sociais, ou sei lá, qualquer outra coisa que te deixe feliz. Estudar é algo realmente chato, mas que é preciso e que é necessário também você colocar os seus momentos de lazer, mas também estudar. é muito legal seu depoimento. Eu queria fazer um testemunho um pouco mais, enfim, talvez eu seja uma coisa fora da curva nesse sentido, né? Porque você tem toda a razão, estudar não costuma ser um gatilho para o nosso organismo desenvolver dopamina ou soltar dopamina no nosso cérebro, e, portanto, felicidade, prazer, tudo que está relacionado a isso. Mas eu, por exemplo, sou alguém que gosto de fazer prova. Eu desenvolvi um prazer com fazer prova, vestibular, por exemplo, na faculdade, eu gosto de fazer prova na faculdade, estudar para mim é um grande prazer, mas que não é um prazer desde sempre, é um prazer que eu fui aprendendo ao longo da minha trajetória, da minha história de vida, com as minhas pedras no meio do caminho, eu fui tirar as pedras no meio do caminho. É óbvio que, por exemplo, eu pulei logaritmo, é uma coisa que até hoje eu não faço ideia de como é que resolve aquela droga. Não fiz, chutei no vestibular, ponto, porque aquilo definitivamente é monstruoso para mim, eu não vou encarar aquele troço enquanto se não precisar. E eu não, de algum modo, eu consegui desviar dessa pedra e não encarar ela e tirar a pedra do meio do caminho. Mas outras pedras que eu fui, física, a aceleração da gravidade em física foi um negócio deslumbrante, fascinante, me deu muito prazer estudar aquilo. Então, em algum momento, talvez isso aconteça, de desenvolver esse prazer com os estudos. Mas essa alternância do lazer e do estudo, a tensão com o estudo, é importante para a gente não achar que... porque senão a gente desenvolve, essa é uma tendência mesmo, um senso de peso, né? Você começou falando de uma forma muito potente, que o que é isso de a gente concorrer para uma vaga? Todo mundo deveria ter vaga no vestibular, esse é o assunto, mas não tem para todo mundo. Aí a gente entra nessa concorrência. E essa concorrência é insalubre, ela faz mal para a gente, ela é muito perniciosa para o nosso organismo. E aí como é que a gente pode aprender a lidar com isso? Não se levar tão a sério, né? Se levar a sério, é preciso se levar a sério, mas não se levar tão a sério ao ponto de fazer com que aquilo, os estudos, no caso, seja um processo de destruição, ou de ofensa, ou de se machucar. A gente não pode se machucar estudando, isso é bem importante. Uhum. E assim, eu entendo, né, o meu processo aí com os estudos, com conhecer novos assuntos, se assemelha muito a você, Fábio. E eu acho importante comentar que, da forma como você colocou, e o que parece que estudar não é algo prazeroso, né? E não. Muitas vezes a gente está estudando, mas é como se fosse algo extremamente prazeroso, natural, e que não necessariamente a gente encare aquilo como estudo de fato, né? Porque às vezes é tão prazeroso que a gente não vê nem como que é um estudo, né? Então tem isso. Eu, por exemplo, tem determinados textos que eu leio que para mim não é estudo. Para mim é um momento de lazer, praticamente, né?
Claro, não foi da noite para o dia que eu cheguei aí, né? Mas foi um processo que foi desenvolvido. Então, é isso, né? Só gostaria de pontuar isso. Sim, mas vocês dizem que gostam de estudar, né? Sim, mas é que vocês já Vocês estão na dizem. academia, vocês já estão na academia, né? Quando você entra na faculdade, você não tem que estudar muito, porque o que você realmente faz na faculdade não é estudar, estudar, estudar. Bastante, aliás, né? A gente brinca que entrar na faculdade é muito difícil, nas boas universidades é muito difícil, mas sair dela é mais difícil ainda, porque exige uma energia imensa. Mas é uma Então, energia gostosa, é boa, faz bem ali no limite. E é o que a mas, gente procurou há tanto tempo, né? mas E isso é fez uma energia, que tem muito a ver com tudo isso que a gente está conversando agora, que é essa questão da organização. Porque esse processo de organização não é só para passar no vestibular, já é uma espécie de preparação para a própria graduação. Porque assim para durante a vocês. graduação Exatamente. inteira, você vai precisar de foco, disciplina, para poder, enfim, estudar, tocar as disciplinas e, enfim, todos os projetos lá da universidade. Então, de certa forma, é um treino não só para o vestibular, mas para a vida, né? A graduação e, quiçá, outras coisas, né? Que a pessoa queira Ah, fazer bem. sim, sim, mas para os jovens é algo realmente da idade que vocês eram adolescentes, jovens. Era legal estudar, era um processo divertido, vocês acham? Era bastante estudar. Nem estava no horizonte, eu nem estudava quando era jovem, rapaz. Aí que Eu ia tá. fazer outra coisa, eu comecei a estudar depois, por isso que eu acho tão surpreendente, é tão bom ver você É, tão interessado e tão envolvido com isso. Espero que seja uma inspiração para os seus colegas, mas você tem toda a razão, quando a gente é jovem, nossa cabeça está em outro lugar, a gente tem outras necessidades, e aí estudar de fato é das coisas mais maçantes e mais torturantes até num certo sentido. E aí o ir para a escola, inclusive, acaba sendo muito mais uma obrigação do que um prazer, que é um equívoco. Na escola deveria ser um espaço de lazer intenso, né? Estudar, aprender, conhecer o mundo deveria ser um atrativo por si só. Mas, enfim, a conjuntura e todas as demandas da vida fazem com que no nosso tempo, sobretudo, ser jovem seja sinônimo de uma fase divertida, ou que se pense só em diversões ou coisas que estejam ligadas ao prazer uma palavra que a gente usa, né, hedonismo, uma sociedade hedônica, uma sociedade que desenvolve na gente uma relação com o prazer, com a recompensa, com a dopamina, como você fala sempre, que é muito perniciosa, num certo sentido, porque rouba essa chance que a gente deveria ter de acessar conteúdos como alta literatura, como a produção científica que a humanidade vem acumulando ao longo dos tempos, os acontecimentos da história humana que são fascinantes, ao mesmo esses conhecimentos mais objetivos, por assim dizer, né? Quando eu brinco sempre com a física, é porque eu estudei mais física, eu acabei me dedicando mais aos estudos da física durante o vestibular, mas a biologia é uma coisa incrível, de linda e de deslumbrante, tantas coisas que a gente pode descobrir sobre a vida e sobre a existência de um modo geral, que a biologia ensina para a gente, que é extremamente prazeroso. E a gente é tolhido desse prazer, roubado desse prazer em alguma medida, porque a gente dá atenção para mais para outras coisas que não para os estudos ou para a escola de modo geral. E mesmo a escola acaba sendo um espaço, muitas vezes, insalubre, ou pouco interessante, ou pouco atraente para o jovem, sobretudo.
seja por conta de linguagem, seja por conta de amarração dos conteúdos, seja por conta de explicitação dos significados das coisas, em suma, muitas questões que a escola acaba tendo que enfrentar e que a gente, né, tenta enfrentar do jeito que é possível enfrentar, no tempo que é possível enfrentar. E aí, de repente, encontrar pessoas como o Yuki, que tem bastante jovens, assim, é muito interessante isso, não está isolado, mas não é uma coisa que circula com tanta, como deveria circular, esse interesse tão vívido e tão vivaz e tão inspirador, que é ver um jovem tão jovem, tão preocupado com questões de vestibular. Em suma, a gente avançou no tempo aqui, a gente se estendeu, mas eu achei que o papo estava realmente muito interessante, muito, muito proveitoso. Eu gostei demais de conversar com vocês sobre esse tema todo, sobre esses temas todos, e queria agradecer muito aí a presença do Yuki, ter aceitado esse desafio de vir aqui compartilhar, e a generosidade do Yuki de vir aqui compartilhar a rotina de estudo dele e o pensamento dele sobre o vestibular, e queria desejar aí muito boa sorte na sua caminhada, muito equilíbrio, muita serenidade, muita saúde, muito amor, e queria dividir aqui de novo a minha admiração por você e a minha profunda reverência pelo seu processo aí. E parabenizar também, né? Parabéns pelo empenho e pela entrega e pelo talento em lidar com essas questões todas. Eu agradeço, professor, pelos elogios e por o senhor ter me dado essa oportunidade de estar aqui, compartilhar a minha experiência com outros para poder ajudar, porque realmente isso eu não tenho nem palavras para agradecer o senhor de me deixar aqui ajudar tanta gente que está precisando. Eu gostaria também de desejar sorte para todos que vão prestar o vestibular, não só Enem, mas FUVEST também. Então, ficamos por aqui. Papo de Escola, primeira edição, com chave de ouro aqui, abrindo com chave de ouro, recebendo o Yuki Miura e a Viviane Nascimento para essa conversa super gostosa, super produtiva, e a gente se encontra por aí, então. Um grande abraço, um grande beijo, até a próxima.